Olavo de Carvalho veio a óbito ontem. Essa informação foi confirmada por meio dos seus perfis oficiais na madrugada de hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. O escritor é figura fundamental no debate público contemporâneo, e vários dos que hoje estão rachados ou criticam seu trabalho outrora foram aliados, digamos assim, incentivadores, publicaram seus textos, elogiaram, repercutiram suas ideias na rede social. O que é Olavo de Carvalho? Qual sua trajetória e qual seu legado para o Brasil de hoje? Sobre isso que trato nesse vídeo. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Começo na humildade, pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, clique aí no sininho, porque é dessa forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Você tá ligado, você tá ligada, que pinta muito vídeo novo por aqui, 2 vezes por dia. Então, assim, você tem que ativar as notificações, porque é dessa forma que o YouTube te dá o toque, beleza? Bora lá. Já fez a inscrição? Já ativou as notificações? Bora começar que o assunto de hoje, inclusive mudei o horário de postagem, né? Aproveitei que estou doente, né? Doente assim, estou contaminado, não estou com sintoma algum, mas estou de home office, trabalhando de casa. Aproveitei para inverter aqui a ordem da publicação, porque o assunto demandava. Hoje, quando eu acordei, né? Acordo cedo, acordo 5 da manhã, meu WhatsApp já estava com informações sobre o óbito, o falecimento de Olavo de Carvalho. Ele é uma figura central para compreendermos a que ponto chegamos na qualidade do debate público brasileiro. E essa informação, esse dado, eu tenho a impressão que ele é inconteste. Olavo de Carvalho é artigo definido, figura fundamental para a degradação completa da qualidade do debate público brasileiro. Esse legado ninguém tira do escritor. E é importante recapitularmos que nem sempre Olavo de Carvalho foi essa figura à margem, muito influente, mas à margem do status quo, do que pensa a inteligentícia brasileira, aquela parcela do colunismo, do jornalismo brasileiro, da própria academia. Teve um momento que Olavo de Carvalho foi uma figura respeitada e também muito citada, muito requisitada para agir como contraponto. Em dado momento se perdeu e até mesmo essas pessoas acabaram tretando, acabaram se distanciando de Olavo de Carvalho. Observemos a história dele. Ele tem uma relação conflituosa com a mídia desde a década de 70, pelo menos. Ele começa a trabalhar na imprensa, é repórter, é colunista de importantes publicações brasileiras. Foi articulista da Folha de São Paulo, foi articulista do Globo, publicou seus textos no Jornal do Brasil, órgãos de imprensa que sempre se portam ainda, evidentemente, são expoentes no norte do debate público brasileiro. E até mesmo figuras que têm desavenças públicas com Olavo de Carvalho hoje elogiam a qualidade do texto dele. Exemplo, Caetano Veloso, no podcast recente, gravou com a Malu Gaspar, divulgando seu último álbum, Meu Coco, elogia a qualidade do texto de Olavo de Carvalho. Reinaldo Azevedo, uma desavença pública de Olavo de Carvalho hoje, publicou textos de Olavo em sua revista, A Primeira Leitura, elogiando a inteligência e a qualidade da pena de Olavo de Carvalho. Então, ou seja, veja você que quem consegue publicar os seus textos, ser articulista em publicações do Porte Globo, Folha de São Paulo e várias outras, o Zero Hora, Diário do Comércio do Pernambuco, Zero Hora lá de Porto Alegre, ele realmente, o Olavo de Carvalho, teve pertinência no debate público brasileiro. E a partir do primeiro mandato do Partido dos Trabalhadores no Brasil, do PT, ele começa a popularizar termos que hoje são muito comuns na extrema-direita brasileira. Coisas como abortismo, marxismo cultural, a crítica, muitas vezes sem leitura, de autores como Gramsci ou teóricos da Escola de Frankfurt, como Adorno, por exemplo, Theodor Adorno, todos esses que não leram esses autores, mas citam eles com frequência, essa terminologia citada com frequência, se deve à influência de Olavo de Carvalho. Se até aí, vai lá, é do jogo, é do debate intelectual. O problema são os termos e
vulgaridade do palavreado, a vulgaridade da argumentação e muitas vezes a estratégia cabotina de atacar a pessoa e não as ideias, desviar do assunto daquilo que está sendo dito para atacar a pessoa, isso muito usado pela direita, pela extrema-direita hoje no Brasil e no mundo, isso foi popularizado graças ao Olavo de Carvalho. Ele morreu em dificuldades financeiras devido às próprias escolhas e às próprias opiniões. Naturalmente, quando se parte para uma postura agressiva, paranoica e muito desrespeitosa, como Olavo de Carvalho tinha, isso teve consequências jurídicas que levou o escritor a enfrentar processos que cobraram alguns milhões de retratação por ofensas morais a várias personalidades. Caetano Veloso, naturalmente, a mais icônica, talvez seja o símbolo maior de tudo isso que Olavo de Carvalho fez. E estava em dificuldades financeiras, teve que vir para o Brasil se tratar, e aí num medo ali de ter consequências jurídicas dos seus próprios atos, acabou voltando para os Estados Unidos numa estratégia fugindo ali por Assunção, pelo Paraguai. Isso foi muito bem relatado recentemente e foi informado na sua rede de divulgação de transmissão pelo Telegram há alguns dias que ele foi contaminado por Covid-19 e veio a óbito hoje. Estão todos aí falando nas redes sociais que foi de Covid, não importa. O que importa é que aos 74 anos, Olavo de Carvalho veio a óbito, mas as ideias de Olavo não serão enterradas com o seu corpo. Elas não morrem junto do corpo de Olavo de Carvalho, até porque as sementes que ele plantou estão aí, todas fortes, estão todas aí frutíferas. Na minha opinião, infelizmente, estão fortes e frutíferas aí no debate público brasileiro. A gente usa o termo olavete, olavista com frequência, e as estratégias que Olavo de Carvalho disseminou por meio de seus cursos, que virou um importante ganha-pão para ele, uma importante fonte de renda para ele, e que ele cobrava, fazia uma espécie de live, né? Assim, porque não tinha uma formalidade de um curso realmente, em que tem um plano de aula, um plano de trabalho, era muito uma live em que ele reverberava as coisas que estava pensando, as coisas que estava lendo, o seu trabalho intelectual reverberava pessoas que pagavam ali, é do jogo, as pessoas pagavam para ouvir Olavo de Carvalho, e ele naturalmente transformou isso numa possibilidade, uma fonte de renda, é claro. E a partir do momento em que ele parou com essas aulas e informou que estava com Covid-19, acontece que essas ideias param de... Na verdade, não se trata disso. A partir do momento que acontece isso, leva-se a crer que a razão do óbito dele teria sido Covid-19. A questão é que a influência de Olavo permanece no governo Jair Bolsonaro. Vários dos auxiliares que hoje servem Jair Bolsonaro são oriundos do curso de filosofia dele, das aulas dele, dos vídeos, são leitores da obra de Olavo de Carvalho, que vendeu muito, ele foi um best-seller, a editora Record ganhou muito dinheiro e naturalmente pagou muito royalty ao Olavo de Carvalho, porque ele se transformou num best-seller nacional, com milhares de exemplares vendidos Brasil afora, e ainda hoje as suas ideias têm pertinência no debate público. Infelizmente, a degradação, a piora da qualidade do debate se deve muito ao Olavo de Carvalho também. Pessoalmente, a primeira vez que eu ouço falar de Olavo de Carvalho é no início dos anos 00, ainda estudante de jornalismo, quando começa a pintar um texto aqui, a colar, de Olavo de Carvalho, na revista Primeira Leitura, que o Reinaldo Azevedo era dono, era editor, e eu era assinante. Isso ali, cara, 2002, imagino eu, 2002, 2003, por aí. 2003, 2004, imagino eu, por aí. E também, nessa época, eu tinha uma banda, né, o Chapéu Cerveja de Frustrações, e o guitarrista, o Gilberto, começou a falar assim, não, cara, você lava aí, não tem jeito não, os textos dele são ruins demais, tal, não sei o quê, e começava a falar mal do cara, e na época ele estava publicando no jornal o Globo. Então, uma outra coisa chegava em minhas mãos por meio dessas referências, né, da primeira leitura, da revista Primeira Leitura, de um ou outro que comentava, e naquele momento ali já comecei a achar chato, não gostei da forma muito agressiva com que ele se pronunciava publicamente, e a partir do momento do Orkut que eu começo a ver reverberar mais. E essa pequena onda vem numa crescente que desemboca na extrema influência que o Olavo de Carvalho tem ainda hoje, veja você,
no dia do seu óbito, aqui já em 2022, ele vem sendo tratado por uns como uma grande influência intelectual, e não tenha dúvida disso, viu? Você que me acompanha aqui no vídeo, iremos falar, as ideias de Olavo de Carvalho vão reverberar ainda por anos no debate público brasileiro, vamos comentar muito, vamos falar muito de Olavo de Carvalho, gostemos ou não, eu particularmente não gosto, creio que você que me acompanha aqui no canal também não goste, porque não é muito do seu perfil, imagino eu, claro. Mas você gosta também? Coloca aí, por favor, nos comentários, que é importante saber o que você pensa, o que você leu, você leu alguma coisa, você leu algum livro do Olavo de Carvalho. Eu, pessoalmente, nunca li, foram só textos realmente que passaram. E você viu que em um momento, pessoas que discordavam do pensamento vigente na academia, na universidade brasileira, começaram a ter em Olavo de Carvalho uma referência. E até hoje ele é tido como um visionário pelo bolsonarismo, pela extrema-direita mundial, porque de fato ele falava dessas coisas que hoje é arroz de festa na boca das pessoas, de, como eu falei, da crítica a Gramsci, à indústria cultural, ao termo indústria cultural elaborado pelos frankfurtianos, o que hoje é muito comum ouvirmos no debate público. Ele falava disso num momento em que ninguém falava. Ele já era um crítico do governo do Partido dos Trabalhadores e a esquerda em geral, antes disso se transformar em moda, a partir de 2013, 2014, que esse discurso se transforma numa modinha, numa onda. Olavo de Carvalho é considerado um precursor disso, porque lá atrás ele já falava. E isso precisamos reconhecer. De fato, ele teve essa característica mesmo. E tanto que seduziu parte da inteligentícia brasileira, como bem coloquei. Coloquei algumas publicações e o próprio Reinaldo Azevedo, que já elogiou publicamente a qualidade do texto da pena de Olavo de Carvalho. Só um exemplo, o Reinaldo Azevedo, viu? Vários outros também fizeram hoje, que são críticos a ele. Andreasa, por exemplo, era o editor dos livros de Olavo de Carvalho. O Andreasa, que hoje publica seus textos no Globo, crítico ao Olavo de Carvalho, foi o editor dos livros de Olavo de Carvalho enquanto estava na Record, por exemplo. Então as coisas meio que pegaram caminhos distintos em dado momento, mas estavam próximas há 10 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, mais ou menos, né, nesse período, essas coisas andavam de forma mais. Elas tinham uma proximidade, uma união maior. Então, você percebe que hoje, se tem uma direita que combate o bolsonarismo, tem outra direita que endossa, adepta de Olavo de Carvalho, e elas eram próximas há uma década e meia atrás. Isso não é. Isso a gente observa e basta olhar nos livros. Eu quero saber a sua opinião, por favor, deixe aí nos comentários. Já leu Olavo de Carvalho? Gosta? Não gosta? Em que momento você teve contato com a obra dele? Vamos refletir isso aqui e vamos tentar pensar, peço para você deixar aí nos comentários, o que pode vir a ser o legado de Olavo de Carvalho, como ele vai ser lembrado, até quando ele vai ser citado por essa extrema-direita brasileira, principalmente aí se tivermos, de fato, como os números mostram isso, a gente esteja vivendo talvez o ocaso do governo Bolsonaro, mas não o ocaso da extrema-direita brasileira. Tenho a impressão que esse fenômeno dura mais. Eu creio que a parcela de responsabilidade do pensamento e do trabalho de Olavo de Carvalho nisso, mas quero saber sua opinião. Por favor, deixe aqui nos comentários. E claro, se chegou até aqui, peço seu like, peço seu joinha, peço aquela fortalecida por meio do like aqui, porque o algoritmo reconhece isso e faz o vídeo chegar mais longe. Beleza? Então, comentário feito, like deixado. Peço ainda. Não, já pedi inscrição, já tá tudo certo já em relação a isso. Antecipei o vídeo de hoje, então à noite devo voltar com outro vídeo por aqui. Mas senão a gente pinta aí à tarde também, tá tudo certo. Beleza? Rapaziada, ótima terça-feira e termino com um clássico. É nóis!